Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima segunda-feira para você. Queremos hoje partilhar este evangelho que se encontra em Lucas, no capítulo 10, dos versículos 1 ao versículo 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem sacola, nem sandálios, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, neste evangelho de hoje, iniciando esta semana, um ótimo evangelho para iniciarmos a semana. Jesus aqui conversando com os seus discípulos, enviando os seus discípulos para a missão. Quero hoje me ater a esta palavra, a missão que Deus nos confere. Qual é a missão que Deus confiou a você? Seja no teu trabalho, seja nos teus estudos, seja no ambiente familiar que você vive, seja diante daquilo que Deus te confiou, numa vocação específica como a minha, mas em tudo nós precisamos entender que é a missão que Deus nos confiou. Irmãos, diante deste evangelho hoje, nós somos convidados a olhar para esta missão que Deus nos confiou, ou seja, aquilo que nós exercemos, aquilo que nós fazemos, assumindo a maternidade, a paternidade, talvez os avós, que cuidam dos seus netos, enfim, você que cuida de pessoas enfermas, você que cuida da casa de outras pessoas, você que cuida de tantas situações, tudo isso são missões, é a missão que Deus nos confiou. E diante desta missão que Deus nos confiou, como eu preciso agir? Preciso agir como Cristo agiria. Este evangelho, ele é um evangelho que nos convida na nossa rotina, no nosso dia a dia, a olhar para nós e pedir a Deus a graça do quê? A graça da temperança. Termos a temperança de Deus, pedir ao Senhor estes dons, estas graças, pedir a Deus estas virtudes que muitas vezes nós precisamos exercer e nós não conseguimos. A virtude da paciência, a virtude de um coração disponível, de um coração generoso, É este o convite que Deus nos faz, porque muitas vezes nós vamos exercer a missão do nosso dia a dia, aquilo que nós precisamos fazer, mas muitas vezes assim com cansaço, com um peso, E eu sei que muitos dias nós vivemos assim, e de fato é trabalhoso, é cansativo, às vezes até parece que o nosso salário, que o dinheiro, enfim, não rende, as coisas não acontecem. Mas isso é porque muitas vezes nós estamos ainda presos a este cansaço. E hoje o Senhor nos convida: entrega tudo para mim, deixa tudo na minha mão, peça para mim revigorar as tuas forças, providenciar aquilo que é necessário e eu farei. Irmãos, no caminho da missão, nós sempre vamos encontrar muitas pedras, muitos obstáculos, muitos espinhos, como diz Santa Teresinha, Neste caminho encontrei mais espinhos do que rosas. E de fato, vamos encontrar muitos espinhos, mas nós não podemos esquecer que nós não estamos desabrigados. Nós estamos debaixo da mão do Deus que é todo-poderoso. Nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo. Por isso hoje peçamos ao dono da messe
que nos ajude na nossa missão, né? Que envie trabalhadores, que envie pessoas, que envie para nós a sua graça, para que a sua graça nos baste e nos dê a força necessária para cumprir com a nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.